Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. Segundo o inquérito policial, a cabeleireira Sandra Maria foi assassinada possivelmente no dia 22 de julho de 2022, em sua residência, situado na rua Tabatinguera, na região da Sé, no centro de São Paulo. Quem a teria matado seria seu ex-namorado, Daniel Ospina, que usava o nome de Davi Rodrigues. Daniel, que é mexicano, após matar Sandra a facadas, abandonou a filha da vítima de apenas 8 meses no berço. O corpo de Sandra só foi encontrado 2 dias após o assassinato. Sua filha foi encontrada no berço, ao lado da cama onde o corpo estava. A criança tinha sérios sinais de desidratação. Venha conhecer essa história aqui conosco. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. Eu quero apresentar aqui a doutora Alessandra Girardi, que agora faz parte também do nosso quadro fixo de convidados. Ela é uma convidada muito especial, ela é uma advogada da área criminal com muita experiência, já foi investigadora de polícia do DHPP, ou seja, ela conhece essa área com bastante profundidade. E lógico, vamos aqui agora apresentar aqui o professor Pardal, nosso querido professor Pardal. Eu sei que o professor Pardal já está com uma legião de fãs. Não é verdade, professor? As pessoas escrevem um monte de elogios, estão agradecendo muito a participação, né, dos nossos convidados. E hoje a gente vai trazer para vocês o caso da Sandra Maria Souza e Silva. Infelizmente, essa mulher, uma cabeleireira, foi morta na região aqui do centro de São Paulo, ali perto da Sé, na rua Tabatinguera. E tudo indica que o assassino da Sandra era o seu ex-companheiro, um mexicano, o Daniel Ospina, e esse homem encontra-se foragido. Então, inclusive, a gente vai usar o programa de hoje para divulgar muito a imagem dele. Quem tiver informação do Daniel, eu vou pedir, por favor, para que envie uma mensagem, ajudem a polícia, né? Liguem para o Disque Denúncia, que é o 181. Você pode fazer a denúncia de forma anônima, depois, inclusive, aqui os nossos convidados especialistas vão explicar isso para vocês. Quem tiver algum medo, algum receio, de fato, essa ligação é anônima, você não precisa nem se identificar. Sejam bem-vindos, meus queridos. E aí eu vou começar aqui, eu vou passar a bola aqui, eu vou fazer essa gentileza, não é, professor Pardal, de entregar hoje aqui o começo do programa para a doutora Alessandra Girardi. Doutora, conta pra gente que caso é esse. Olá, pessoal, obrigada. Inicialmente eu quero agradecer pelo convite, é uma honra estar ao lado de grandes nomes, né, das histórias reais de crime,
você, Carla, professor Pardal. Então, inicialmente, eu quero deixar registrado aqui de forma categórica e indelével a grande honra que tem aqui em participar desse programa. Obrigada. Aqui, não quero ser redundante, né? Esse é um caso que já vem sendo comentado, mas não há como iniciar a fala sem dizer que aqui é mais um caso de feminicídio. Né, um crime que foi cometido num contexto de violência doméstica, mas com um diferencial. Né? O que chama a atenção nesse caso, além da violência doméstica, além da crueldade da forma que ele foi cometido, é o fato, né, dessa bebê, dessa criança, né, esse bebê de 8 meses, essa menina ter sido ali abandonada, a Deus dará, sem água, sem comida, em meio a fezes e urina. E, muito provavelmente, né, o que realmente causa essa aberração, que nos choca, é realmente a questão de imaginar que, apesar de pouco tempo, um bebê de 8 meses já está ali se desenvolvendo, já está formando ali um discernimento, ter presenciado, né, Carla? Então, inicialmente, é um caso que choca por isso, né? Essa menina que, por pouco, não perdeu a vida. Não é, professor Pardal? É mais um caso de violência doméstica. É tão triste, porque a gente não consegue ver uma curva decrescente, né? É uma curva ascendente. Exato. Pelo que consta, pelo que se apurou, eles tinham um namoro, né? A vítima e o autor, e o acusado, porque ele já é acusado, porque já teve início o processo crime, eles tinham um namoro de algo em torno de 1 mês. De modo que ela já, notando que ele tinha alguns sinais de agressividade, ela já manifestou vontade de não continuar com esse namorico. Com esse relacionamento. Porque de 1 mês, então, né? E aí, eles foram juntos para o apartamento no dia, depois ele saiu, etc. E depois ele sai sozinho do apartamento dela. E isso foi filmado pelo registro de câmeras do condomínio. Ele sai sozinho e ela, a princípio, está dentro do apartamento com o filho dela de 8 meses. A filhinha, com a filha de 8 meses. De modo que, passado acho que 1, 2 dias, se nota que alguém começa a ver que podia ter alguma coisa estranha, um vizinho, etc. Já havia... e aí se abre a porta e o corpo dela é encontrado ali. O corpo dela é encontrado no quarto com o berço e a criança de 8 meses no berço, abandonada. E com marcas de instrumento pérfuro contundente, porque ela havia sido atingida por facada. Por vários golpes de faca. A gente vai ver isso com calma, mas pelo que consta no laudo, foram 9 golpes de faca, não é isso? Sim, nós tivemos acesso ao processo, inclusive está aqui, e realmente o laudo necroscópico, apesar de alguns canais terem noticiado que foram 7 facadas, o laudo, né, o médico legista atestou que foram 9 perfurações. Né? E muito interessante também nesse caso é que, inicialmente, quando a autoridade policial recebe essa notícia, ela inicialmente suspeita do pai biológico da criança. E digo isso porque verificou-se que haviam outras ocorrências, outros boletins de ocorrência do pai dessa menina, em contexto de... Exatamente, lesão corporal, em contexto de violência doméstica. Então, inicialmente, a primeira suspeita não foi nem dele. Foi do pai da criança, que assim que a investigação, os investigadores tiveram acesso às câmeras de segurança, como bem dito pelo professor Pardal, logo em seguida eles descartaram a suspeita em relação ao Juan, que é o pai da menina, e aí passou a formar a convicção da autoridade em relação ao Danilo. Doutora Alessandra, eu vou puxar você lá para o passado, porque a doutora Alessandra aqui começa trabalhando na polícia como investigadora da divisão de homicídios, né? Sim. Explica para as pessoas, porque elas têm sempre muita dúvida, né, nessa parte do inquérito. Porque até para você conseguir chegar no autor do crime, né, porque são 2 coisas que são muito importantes dentro do processo, é a autoria e a motivação. O que levou a pessoa a fazer aquilo e quem é o autor do crime. Como é que a polícia trabalha nesse primeiro momento? Porque, número 1, tem um corpo morto,
tem uma criança que foi abandonada, uma criança de 8 meses, uma menininha de 8 meses. É uma coisa muito cruel, depois a gente até vai entrar mais nesse assunto. Mas como é que a polícia começa a investigar? Todo mundo é suspeito nesse primeiro momento? Ela vai em cima dos familiares? Como é isso? Em casos que envolvem violência contra a mulher, como é o caso aqui presente, inicialmente a suspeita sempre recai, que esses crimes, como é sabido, ele é cometido geralmente pela pessoa que tem um relacionamento com a vítima, né? Seja o companheiro, o marido, o namorado, um amante, ou até muitas vezes familiares. Então, a suspeita inicialmente, em razão, nesse caso especificamente, óbvio, foi em relação ao Juan, como já dito, em razão desses boletins de ocorrência que foram lavrados pela Sandra. Então, numa investigação, né, atuando, né, na fase inquisitiva, na fase do inquérito policial, a gente inicia a investigação sempre já pensando, né, que o namorado, o marido, só pode ser, porque é um crime de ódio, é um crime de ciúmes, né? Então, a pessoa que dá 9 facadas, veja bem, 9 facadas, a pessoa, ela estava absolutamente descontrolada, tem muito ódio, né, para desferir 9 facadas numa pessoa. Evidente que a gente não tem como comprovar que foi facada, mas se presume porque nós temos no processo uma impressão dessa faca, né, no relatório da autoridade policial, no canto da cama, aparentemente ele limpou a faca. Ou seja, na ainda cama. teve Então, deixou essa uma frieza, impressão, né, também de Isso. limpar como para levar, né? Isso. De volta. Mas nesse caso a prova é cabal, é contundente, de autoria, principalmente em relação das filmagens que nós vamos comentar aqui, vamos mostrar. Deixa eu fazer agora uma pergunta para o professor Pardal aqui. Quando a gente vai falar aqui da arma do crime, e essa arma do crime é uma faca, certo? Dentro do nosso Código de Processo Penal, existe algum diferencial dele ter matado a facadas ou ter sido um tiro? Porque, enfim, uma facada, inclusive, me parece que é o que ela falou, é um crime que tem muito ódio e assim, porque às vezes um tiro mata a pessoa e acabou, né? A facada tem aquela coisa da tortura, né? A pessoa ela vai sendo esfaqueada, ela vai morrendo aos poucos, a não ser que ele atinja ali, sei lá, a jugular, uma veia muito importante e aquela pessoa venha ao óbito. Perfeito. Carla, no Código Penal, o homicídio simples tem a pena de 6 a 20 anos. O homicídio qualificado tem a pena de 12 a 30 anos. Esse intervalo se dá justamente porque o juiz tem uma liberdade dentro das circunstâncias para aplicar a pena que ele achar mais adequada. Lembrando que o juiz na dosimetria, ele começa sempre da pena mínima. Então, se a pena é de 12 a 30, ele começa de 12. Conforme as circunstâncias forem desfavoráveis, ele aumenta essa pena. Pois bem, na hipótese, a faca, o uso de uma arma branca, e foi esse o entendimento do promotor de justiça ao oferecer a denúncia, porque só para as pessoas entenderem em que pé está esse fato. Esse fato é recente, ele aconteceu agora em meados desse ano. Dia 22 de julho. 22 de Isso. julho. Então, o fato ocorreu há pouco tempo, houve inquérito policial, ele foi denunciado pelo Ministério Público e a denúncia já foi recebida. Então, hoje, ele é um sujeito já réu no processo crime, ele não é mais investigado. É importante a gente lembrar que a gente tem algumas categorias, alguns nomes. Quando é instaurado o inquérito policial para apurar um fato, eu vou explicar, mas só para as pessoas entenderem o desenho, ainda mais para quem não é da área. Você começa a verificar que um sujeito pode ser o autor de um crime. A gente chama esse sujeito de averiguado. A partir do momento em que a autoridade policial, o delegado, percebe que há elementos suficientes em relação a ele, aí esse sujeito oficialmente se torna indiciado, que é um estágio posterior. Ok. Tá? E aí esse indiciamento pode ser direto ou indireto se ele não tivesse sido encontrado. Depois, esse sujeito é denunciado, ou seja, o promotor vai lá, o promotor de justiça, e oferece a denúncia, que é uma petição, que inaugura a ação penal, para dizer, olha, eu estou denunciando esse sujeito porque eu quero que ele seja processado. Ele já foi denunciado, a denúncia já foi recebida, ou seja, o processo já começou.
Já é uma ação penal. Então nós já temos uma ação penal. Tanto é que nós temos assistente de acusação nesse caso. Só posso ter assistente de acusação quando já existe ação penal. Não existe assistente de acusação no inquérito. Entendi. Tá? Então esse é um ponto importante. Bom, então é nesse momento que a gente está. Tá? No início da ação penal. Já há um processo aí, crime. Pois bem, o uso da faca, aí o promotor entende dessa forma, como ele gera um sofrimento além para a vítima, que transcende um sofrimento que seria inerente a um ato de matar, normalmente no homicídio, o emprego de faca qualifica o crime, gera uma qualificadora. Ou seja, ele entra como meio cruel. E foram 4 qualificadoras: motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, meio cruel e o feminicídio. E tem também uma causa de aumento, porque o crime foi praticado na presença da descendente da vítima, da recém-nascida. Então tem uma causa de aumento ainda, que é específica para o feminicídio. Tá? Então o uso da faca aqui atua como qualificadora. Ou seja, na medida que eu tenho uma qualificadora, que eu tenho 4. Tá? Mas havendo uma qualificadora só, essa pena que era de 6 a 20 já parte para um outro patamar, ela já passa a ser de 12 a 30. Como no caso eu tenho 4 qualificadoras, o juiz pode levar em consideração essas outras qualificadoras, motivo torpe, recurso que dificultou a defesa do ofendido, feminicídio, no momento da dosimetria. Não, isso é importante até para as pessoas entenderem como é que o juiz calcula, né, a pena, porque, enfim, depois que ele passar ali pelo conselho de sentença, né, se ele vai ser absolvido ou condenado, aí é o juiz que vai entender quantos anos aquela pessoa vai passar em reclusão. Exato. Claro que esse procedimento é complexo. Eu tenho um curso de 15 horas só para ensinar dosimetria. Eu faço isso todo dia no tribunal, então complexo, né? Os próprios juízes se atrapalham com a dosimetria, né? Você que é advogado sabe que eles fazem muita lambança em dosimetria. Então, mas assim, para as pessoas entenderem, como a gente tem 4 qualificadoras, uma qualificadora já colocaria essa pena no patamar de 12 a 30. Como são 4, a princípio, mantendo-se essas qualificadoras mais a causa de aumento, e caso exista uma condenação, etc., deve vir, a gente pode depois mais para frente detalhar melhor a questão da pena, mas deve vir, caso ele seja condenado, etc., e encontrado, a gente vai falar da questão dele não ser encontrado, quais as consequências, deve vir uma pena alta, caso ele seja encontrado condenado, porque tem 4 qualificadoras. E aí, gente, só para a gente explicar aqui para as pessoas onde fica essa região, né, no Brasil. Aí eu vou pedir aqui para o nosso querido Murilo soltar o mapa do Brasil para a gente explicar. Aqui a gente tem o mapa do Brasil, nós vamos aqui para o estado de São Paulo, aí a gente vai caminhar aqui agora para a cidade de São Paulo, e aqui na região central de São Paulo é onde aconteceu o crime. Praça da Sé. Na Praça da Sé ali. Então é bem no centro de São Paulo, onde essa moça, infelizmente, foi encontrada morta, como eles já explicaram aqui, a facadas. Foram 9 facadas. E só para deixar claro a questão das facadas, porque como esse é um crime muito recente, tem muita desinformação, né? E a gente sempre luta contra a desinformação. Vários sites, alguns canais colocaram como 7 facadas, mas essa mulher levou 9 facadas. Professor Fale, você queria falar? Não, consta no laudo, expressamente está em negrito, inclusive, por 9 facadas. E já que a Carla falou em relação à desinformação, se me permite, Carla, explicar agora uma questão importante, que é a questão da revelia. Tá. Não, mas antes da gente entrar na revelia, que a gente vai chegar Claro. mais essa informação lá na frente. Eu só ia comentar da região, né? Porque a região ali... Eu gostaria de fazer um comentário ainda em relação à denúncia, viu, professor? Talvez, se tivesse caído na mão de um outro promotor esse processo, ele incluiria ainda mais um crime. Há divergências, né, há posicionamentos que divergem em relação a isso, em relação a incluir na denúncia o crime de abandono de incapaz. É evidente que não há nos autos nenhum elemento que comprove que ele participava da guarda desse ABB, mas mesmo com um relacionamento tão curto,
O promotor poderia oferecer a denúncia também em relação ao abandono de capaz, e aí caberia a defesa demonstrar que ele não tinha responsabilidade por essa menor, então o crime não se enquadraria nessa tipificação, que é o artigo 133 do Código Penal. E mais um comentário importante: se fosse comprovado que ele cuidava também dessa bebê junto com a Sandra, né, o promotor, como eu já dito, poderia também incluir essa tipificação na denúncia. E aí, se a menina sobreviveu, a menina está bem, já teve alta do hospital, mas ele poderia também qualificar o artigo 133 se o resultado fosse morte, né? Então, o que você acha, professor Pardal? Aqui um ponto importante, esse dispositivo de abandono de incapaz do artigo 133 do Código Penal, ele exige que o sujeito ativo, quem praticar o crime, tenha guarda, vigilância ou de alguma forma autoridade sobre o incapaz. Como era um namorico de um mês, era pouco provável que ele tivesse alguma autoridade sobre o recém-nascido. O que aconteceria se ele fosse o padrasto, por exemplo, que não é o caso. Então, por isso que talvez o promotor não ofereceu a denúncia. Até porque, a gente tem que lembrar, se o promotor oferece a denúncia, quem acusa é quem tem o ônus de provar. Então, ele teria que provar que ele exerce alguma autoridade sobre esse recém-nascido. Então, esse é um ponto importante. Mas é interessante trazer isso, porque as pessoas podem perguntar, poxa, mas e esse recém-nascido? Né? Mas se fosse, e aí só para as pessoas entenderem, se fosse, por exemplo, se ele fosse convivente, se ele vivesse em união estável, ou até fosse casado com ela, e fosse padrasto desse recém-nascido, aí sim haveria o crime de abandono de incapaz. Por que não há o crime a princípio? Porque ele não exerce nenhuma autoridade sobre o recém-nascido, porque ele era um namorado dela, inclusive de pouco tempo. Um mês de relacionamento. Mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês, né? A gente tem algumas fases, né, do processo. Você tem a fase do inquérito, aí você tem a fase da denúncia. Nesse momento da denúncia, o promotor é que vai pedir as qualificadoras, é isso? Isso. O promotor, ele recebe o relatório final, ele recebe o trabalho da polícia concluído, analisa esse caderno inquisitivo, esse inquérito policial, e aí ele delibera no que eu vou oferecer, eu vou denunciar em quê, em razão de quê? Nesse caso, como já dito pelo professor, ele é denunciado por um homicídio qualificado por 4 vezes e com uma causa de aumento de pena em razão dessa criança ter presenciado. Perfeito. Mas aí depois dessa fase, aí tem a fase da pronúncia, é isso? Não. Vamos lá. A gente tem a fase do inquérito, que é a fase investigativa, tá? Por que você tem o inquérito? Quando você tem, por exemplo, um processo civil, você não tem uma investigação anterior. Você ajuiza a ação e prova durante o processo. No processo crime, você não pode oferecer uma denúncia sem nenhuma base anterior. Por quê? Porque é direito penal, é muito pesado. Então eu preciso ter algum tipo de investigação. As pessoas, o leigo talvez não saiba isso, mas não precisa ser necessariamente inquérito. Pode ser um procedimento investigatório criminal do Ministério Público, porque o Supremo entendeu que o MP pode investigar. Sim. Então eu tenho que ter algum elemento de informação. Isso. Eu tenho que ter algum elemento de informação. E ele vai subsidiar, ele vai acompanhar a denúncia, está no Código de Processo Penal isso. O inquérito acompanhará a denúncia. Então o promotor de justiça recebe os autos do inquérito, já concluídos pela autoridade policial, e ele conclui com um relatório. E aí o Ministério Público, ele é o que a gente chama de titular da ação penal pública, ou seja, é ele o dominus litis, ele decide se há elementos para processar ou não e por qual crime ele vai processar. Isso é um ponto importante também. Por quê? Que é incondicionada, né? Exato. Esse é um ponto importante também. O promotor, ele não está obrigado a seguir o que o delegado entendeu. Então o delegado no relatório fala, eu acho que foi tal crime. O promotor não está atrelado a isso, porque é dele essa deliberação. E aí começa o processo, perfeito? O promotor oferece a denúncia, que é essa petição inicial. Quando ele oferece essa denúncia, o juiz primeiro vai decidir se recebe ou não a denúncia. Esse ato de receber a denúncia é muito importante. Por quê? Porque a partir desse momento que começa o processo crime. Tanto é que esse ato de recebimento até interrompe a prescrição. Então é um ato muito importante. Tá? Recebeu a denúncia, ali começou o processo. Ali ele deixa de ser um investigado e passa a ser um réu.
Esse é um ponto importante. Bom, recebeu a denúncia. O que acontece? Recebeu a denúncia, antes de 2008 ele citava o réu para ser interrogado. Isso mudou, né, em 2008 na reforma. Ou ele recebe, aí ele recebeu a denúncia, ele intima o acusado, tá? Ou melhor, cita o acusado, porque o primeiro ato é o ato pelo qual você chama o réu para o processo se chama citação. Os demais são intimações, mas o primeiro sempre é uma citação. Então ele cita o acusado para oferecer a sua defesa. Tá. E aí ele oferece aquela resposta escrita ou resposta à acusação. Né? Nesse momento ele cita o acusado. É exatamente nesse momento em que nós estamos. Então ele cita o acusado para oferecer a sua defesa. Após isso, só para as pessoas entenderem o rito normal, a decisão de pronúncia aqui, ela vai aparecer mais para frente, a gente vai ver. No caso aqui é um homicídio, então a gente está aplicando o rito do júri. Então a gente vai chegar na pronúncia. Mas veja, só para as pessoas entenderem, ele cita o acusado para oferecer a resposta escrita, e aí depois disso ele designa uma audiência. E aí, ao final dessa audiência, no júri, nós estamos falando aqui de um rito do júri, aí sim que o juiz decide, após uma audiência, se ele vai pronunciar o réu. Ou seja, se ele vai mandar esse sujeito para o plenário do júri. Para o júri popular. Só para as pessoas Isso. entenderem, porque assim, tem sempre muita dúvida. Então vamos aqui pegar um caso que é bem famoso, que é o caso do Henri Borel. Eles ainda não foram pronunciados. Exato. O procedimento do júri, ele é o maior procedimento do Código de Processo Penal. Ele vai do artigo 406 até o artigo 497, são quase 100 artigos. Tá? Ele é muito longo. Por quê? Porque ele é bifásico. A gente tem duas fases no procedimento do júri. Uma primeira fase, que é essa de quando você recebe a denúncia até a decisão de pronúncia. E o que é a decisão de pronúncia? É a decisão em que o juiz reconhece que tem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e manda o cara para o plenário. Entendi. Diz, vou mandar para o júri. E aí começa a segunda fase, que é do júri. Mas a minha dúvida aqui, a dúvida de muitas pessoas, é que depois da denúncia e depois dessa fase, o juiz também pode impronunciar, é isso? Vamos lá, perfeito, ótima pergunta. O que eu acho muito difícil. Não, nesse caso, mas só para Não, as pessoas vamos lá. entenderem que se... Ótimo, ótimo. O meu orientador de iniciação foi o professor Emílio Alberto Max Porto, que tem um livro sobre júri clássico, ele faleceu em 2009, mas foi meu orientador. E o Nucci, que foi meu orientador de mestrado, tem um livro também, foi juiz do júri. É bem interessante isso. E meu primeiro estágio foi no Tribunal do Júri, na Penha, na época não era nem na Barra Funda, era na Penha, foi meu primeiro estágio, foi voluntário do Ministério Público ainda. Então, ao final da primeira fase, o juiz pode proferir 4 decisões diferentes. Tá? No júri, isso que eu estou falando é só para o júri. Tá. Primeira decisão, ele pode pronunciar, que é essa decisão em que ele reconhece que há elementos e manda para o tribunal do júri. Para o tribunal do júri. Segunda decisão, ele pode impronunciar. O que significa impronúncia? Ele diz, não há elementos suficientes. E aí, claro, se depois os elementos forem colhidos, ele pode ser processado de novo. Mas ali ele diz que naquele momento não há elementos suficientes, ou de materialidade ou de autoria. Terceira decisão, ele pode desclassificar, mudar o crime. Ele fala, olha, não é homicídio, é lesão corporal. Não é homicídio tentado, é lesão corporal. Por quê? Porque ele não teve intenção de matar, ele só queria lesionar. E aí ele manda para o juízo comum, sai do júri. E a última hipótese é a absolvição sumária. Exemplo, ele entende que houve legítima defesa. Entendi. Então, assim, é importante 4 decisões. Para as pessoas entenderem aqui, não é, doutora Alessandra, também, porque causa muita dúvida. Então, a gente vai pegar aqui um caso bastante midiático, né? Vou trazer 2 casos midiáticos aqui. Um deles é o do Henri Borel, que ainda não chegou nem na fase da pronúncia, né? A juíza que está cuidando do caso está decidindo se vai pronunciar ou não, ou fazer essas... E um outro caso que até o professor participou conosco, que é o da Flor de Lis. Neste caso, ela já foi pronunciada e ela está indo a júri popular, que também temos aqui o caso que a doutora Alessandra também conhece e cuida bastante, que é o da família Gonçalves. Todos eles foram pronunciados e eles estão indo a júri popular. No momento que o acusado, o réu, é pronunciado, existe um tempo para que esse julgamento aconteça? Que é uma outra dúvida que as pessoas perguntam. Quanto é o que? É 1 mês, 2 meses, 1 ano? Isso é muito relativo, tá? Muito relativo. Eu já fiz muito tribunal do júri e eu já vi juiz marcar plenário, né? Porque assim, a partir do momento
só para entender as regras do jogo. A partir do momento que o réu é pronunciado, e aí tem uma nova fase de defesa, que é a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, que é um segundo momento que tanto a acusação quanto a defesa tem para requerer diligências, para arrolar testemunhas, enfim. E aí a acusação vai falar, olha, eu quero no plenário, até 5 pessoas, ouvir essas testemunhas aqui. E pode a defesa pedir outra produção de prova, por exemplo, relatório de Urbs, ou degravação de alguma interceptação telefônica, perícia de um celular, a exemplo, né, que a gente tem aqui no caso. Nesse caso nosso aqui de hoje, nós temos aí celular, que tem prints, tem conversas, então pode o advogado requerer perícia, enfim. A partir desse momento, só após o momento que esse processo estiver pronto, instruído, com todas as diligências concluídas, aí o juiz já entende que os autos estão prontos e marca o plenário. Eu já vi plenário marcar em 1 mês, e já vi plenário demorar 5 anos. Mas né? Olha que coisa boa a gente entender isso, porque é uma outra coisa que suscita muita dúvida, às vezes uma certa indignação, por que ainda não foi julgado? E aí é importante que as pessoas entendam, que aí eu vou até passar a bola aqui para o professor Pardal, que o que acontece? Você tem 2 polos, a acusação e a defesa. Né? E o que a gente vê, e aí vamos trazer até aqui, só para a gente poder trazer algumas figuras que são bastante emblemáticas aqui na nossa área de crimes reais. Um deles é a Boate Kiss e outro é o menino Bernardo Boldrini. Ambos aconteceram ali no estado do Rio Grande do Sul e esses 2 júris foram anulados porque quando eles passaram da primeira fase, da primeira instância, subiram, e o professor vai explicar para a gente, e aí aquela questão, a defesa alega que teve cerceamento da defesa, que ela não teve acesso às provas, enfim. E aí, quando essa segunda instância, que eu também vou deixar para o professor explicar, começa a analisar o processo e encontra essas questões. Um ponto interessante com relação à demora do julgamento, a gente tem que lembrar o seguinte, eu preciso de um espaço físico ali, então, para que se realize esse julgamento, você tem um número limitado de plenários. O que é importante a gente lembrar, e aqui eu falo de quem está dentro da estrutura do judiciário, a gente tem que lembrar de alguns pontos. Primeiro, vai depender, esse tempo vai depender primeiro, desde o início da segunda fase, quando preclui a decisão de pronúncia, ou seja, o juiz dá a pronúncia e as partes não recorrem, o recurso já é julgado. Né? Até o julgamento no plenário, no tribunal do júri, primeiro você tem que ter o sorteio, você tem que ter a escolha dos jurados, sorteio dos jurados, vai ter jurado que não vai comparecer, então tudo isso, e fora isso as partes podem juntar documentos, etc. Né? Então, isso é natural do rito. Mas o que é outro ponto importante também é que vai depender muito da organização judiciária de cada tribunal do júri. Tem tribunal que é mais organizado, tem tribunal que é menos desorganizado. Fora isso, os juízes eles têm 2 calendários diferentes. O magistrado ou o cartório da vara do júri, ele vai ter um calendário para réu preso e outro para réu solto. Então ele dá prioridade para casos em que o réu está preso, porque como ele está preso, eu vou ter que julgar mais rápido. Né? Então você vai saber basicamente ali olhando, bom, réu preso, o prazo está para 3 meses, 6 meses, 1 ano, e réu solto, esse prazo é maior. No caso ele está preso, então ele vai acabar entrando na fila dos réus presos para ser julgado antes. É um caso que a princípio não é um caso de grande complexidade, esse caso. A prova não parece tanto, e você já percebe que não é um caso de grande complexidade, fala no sentido processual, tá? Por quê? Porque o caso ocorreu em julho e já foi oferecida a denúncia. Então é um caso que ele corre rápido, porque você não tem que ficar muito tempo descobrindo a autoria, você não tem mais de um réu, é um réu só, isso também interfere. Porque imagina só, Carla, se você tem mais acusados, são mais pessoas para se manifestar no processo. É óbvio que um processo que tem um réu vai andar de um jeito, um processo que tem 20 réus vai andar de outro, né? Vide o caso do Carandiru, por exemplo. Né? O processo não acabava nunca, porque você tinha, olha quantos réus, quantas vítimas. Então isso interfere. Né? Agora, com relação aos recursos, o que acontece? Dessa decisão de pronúncia, a defesa pode recorrer.
para questionar essa decisão. Ela pode buscar reforma dessa decisão, ela pode anular essa decisão. E aí, eventualmente, se um ato jurisdicional um ato processual é anulado, ele tem que ser refeito. E esse é um ponto importante. Quando a gente anula um processo, isso não significa que o processo acabou. Muito bom. A anulação não gera a extinção do processo, não. Aqueles atos que foram... Um outro ponto importante, vamos lá explicar o que é técnico, mas tem que ser explicado. Quando eu anulo um processo, existe uma teoria que a gente chama de teoria dos frutos da árvore envenenada. Como é que funciona isso? Quando eu anulo um ato, esses atos do processo, eles estão todos encadeados. Por quê? O juiz vai lá, cita para oferecer resposta escrita. E aí depois, esses atos são sequenciais. Então, quando eu anulo a partir de um ato, Carla, todos os demais que decorrem dele são anulados. Ou seja, então você tudo anula anulado. daqui, sempre do ato viciado, para frente. Então, se por exemplo, tem um vício na citação, que é lá no começo do processo, anula dali em diante absolutamente tudo. Ele contamina o processo inteiro. Com algumas exceções que não vem ao caso, que aí pode eventualmente essa anulação não se dá. Mas ele contamina o processo inteiro. Então, todos esses atos têm que ser refeitos. Mas isso é muito bom explicar, porque as pessoas têm muitas dúvidas, aí as pessoas acham, não, olha que injustiça, que isso, que aquilo. Não é, gente, porque a gente está tratando, quando a gente fala, né, de um processo criminal, né, e a gente está tratando de casos reais, isso aqui não é uma ficção, essas pessoas estão indo para um processo e que, se forem condenadas, elas vão para um sistema prisional, ou seja, sim, a vida delas vai mudar da água para o vinho. E é lógico que os criminosos, eles merecem esse caminho. Porque, assim, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém, a não ser em legítima defesa, já aprendemos isso aqui. Fora isso, você não pode sair matando pessoas. Sim. Nem por ciúmes, nem por raiva, sei lá bem pelo quê, porque eu quero roubar, entende? Porque eu não sou feliz não gosto dos meus pais, então vou resolver matar meus pais. Esses absurdos, né, essas coisas que são abjetas da nossa sociedade. Mas as pessoas ficam todo o tempo, né, e a gente vê isso muito, porque a gente lida com isso todo o tempo, mas e agora? O processo foi cancelado, tudo acabou? Muito bem, ele acabou de explicar. Não é que acabou, talvez ele vai ter que ser recomeçado e vai ter que ser corrigido aquilo que estava errado. É isso, professor? Os atos têm que ser refeitos. Aqueles atos que não podem, que foram anulados, a princípio, não há como eu corrigir. Ele é anulado, ele deixa de existir. Agora, só uma coisa, refazer todo um tribunal desses significa gastar uma boa quantia de dinheiro, não é isso? Só para a gente saber, porque somos nós que pagamos, isso, né? Por isso que o ato tem que ser feito de maneira adequada. É que as pessoas analisam só o que aconteceu, mas é para isso que a gente tem devido processo legal. Eu tenho que obedecer as regras e as formalidades do código. Isso é frescura. Não, não é frescura. Isso é justamente para que eu dê a qualquer pessoa, pelo simples fato de ser um cidadão, o direito de se defender, por pior que ele seja. Isso é o preço a se pagar numa democracia. Nós temos que entregar a justiça e não vingança, né? E você sabe que esse processo ele poderia hoje ter outro desfecho. Porque a primeira vara criminal da comarca de São Paulo, capital, ela foi célere ao já receber essa denúncia, já decretar a prisão preventiva dele, também em razão do trabalho realizado, um trabalho excepcional realizado pela Polícia Judiciária. Uhum. Se não tivesse essas filmagens que comprometem que realmente é uma prova cabal aí de autoria em relação à forma, à dinâmica que ocorreu o crime, se não fossem essas filmagens, muito provavelmente a polícia continuaria trabalhando com 2 suspeitos, 2 averiguados, se não fossem as filmagens. Porque nós temos a figura aí do David, do Daniel, e também a figura do pai dessa bebê, que tem todo um histórico, como já dito, de violência doméstica. Né? Então, aí eu vou pedir, até puxando aqui a fala da doutora Alessandra, a gente tem nós fizemos, né, uma entrevista com o assistente de acusação. E ele explica essa parte das câmeras. Então, eu vou pedir para que vocês soltem, por favor, a parte que o assistente de acusação explica a importância das câmeras nesse processo. Quando a gente tem acesso às filmagens,
percebe-se que ele entrou mais ou menos umas 2h30, 3 horas. Há filmagens dela com ele nos corredores do condomínio, do prédio. E não há nenhum sinal muito de resistência. Dá para perceber que eles estão conversando, mas nas filmagens não fica muito claro qualquer tipo de violência já ali. Tá. Eles entram num apartamento e ali, acredito eu, pelas provas dos autos, que eles conversam, ficam um tempo, porque das 2 horas até as 7h30 é um tempo considerável. Foram encontradas digitais do Daniel em copo com bebida, ou seja, sinal que eles beberam, conversaram, Ok. não teve nada de início violento, Tá certo. certo? Tá Então, assim, muito provavelmente... e um fato interessante, que a irmã dela faz uma chamada de vídeo com ela, em determinado momento da tarde, Tá. certo? E vê que ela está com a boca machucada. Isso da tarde já para a noite, mais para perto Certo. da hora do crime. Do mesmo dia. Do mesmo dia. E ela nota a presença de uma pessoa no apartamento. E ela pergunta, tá tudo bem? Não, isso aqui é só uma ferida aí de baixa imunidade. Isso também está no depoimento. E ela pergunta, mas tá tudo bem mesmo? E essa pessoa que está aí? Ela falou, não, é o meu ex-namorado, ele veio buscar as coisas dele e já está indo embora. E na verdade não era o ex-namorado, era o namorado. Era o namorado. Sim. Ele veio, porque para ela acredito que já o término ali depois dessa conversa seria certo. Então, falou, ele veio só buscar as coisas dele e já está indo embora. Então, dentro do apartamento, acredito que eles conversaram e algum momento ali, mais puxado para o fim da tarde, teve um início algum tipo de discussão mais acalorada. Tá certo. É interessante tudo isso que você nos conta, porque surgem várias dúvidas. Vamos lá. A Sandra, ela não chega com o Daniel no prédio. Não. Ela chega um pouquinho antes, como você disse, umas 2 horas da tarde. Ele deve chegar por volta das 2h30, 2h40. Isso. Por que eles se encontram no elevador? Ela desce para recepcionar o Daniel? Não, ao que dá a impressão pelas imagens, tá? Que eles se encontram na porta do prédio, o elevador sobe, Tá. ela recepciona ele na porta do apartamento, não embaixo, ao que dá para perceber. Tá? Talvez no andar que ela No morava. andar que ela morava. Tá certo. Isso. Ela recepciona, pelas imagens que constam nos autos, dá pra ver que ela tem uma resistência ali num beijo. Sim, ela tem um certo receio, ela realmente vira o rosto, dá para perceber, Exato. mas ainda assim ela cede a entrada. Exato. Ela franqueia a entrada. Talvez até porque as coisas dele realmente estavam lá dentro. Sim. E talvez até essa negativa aí do beijo, mais ou menos, busca suas coisas então, acabou, tal. Então, assim, ela recepciona sim, mas na porta do elevador ali, coisa normal. Tá certo. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Agora, Murilo, eu vou te pedir para você soltar, por favor, as imagens da câmera de segurança. Ele vai soltar. Agora, olha só que interessante. Aqui agora, gente, isso aqui, pessoas que nos acompanham no canal, são as imagens da câmera de segurança. E olha como isso é importante, porque isso comprova, né, que o namorado, né, que é o acusado hoje da Sandra, ele estava no prédio. Então, assim, a gente tem, eu vou pedir para voltar no começo, a gente tem esse horário que eles chegam juntos, não é isso? Aí, olha aqui, aí a gente está aqui às 14h57, né? Ele sai, aí ele passa um pouquinho para diante, ali, ó, a próxima imagem, por favor. Ó, ali os dois estão juntos, já é 14h59, ele tenta dar um beijo nela, ela meio que vira o rosto, e aí depois a gente já tem essa imagem de 19h38, que é ele saindo, aqui de novo 19h38, ele sai. Isso depois de umas 4, 5 horas. Né? Exatamente. Volta um pouquinho a primeira imagem, Carla, só para a gente fazer um comentário. Aqui, verifica-se que às 14h56 a vítima sai sozinha e entra no elevador. Às 14h57, aproximadamente 1 minuto de diferença, ele vai atrás dela no elevador. Isso. Passa a próxima imagem.
Aí, a Peraí. próxima... Isso. Aí, às 14h59, portanto, praticamente 2 minutos depois, eles saem do elevador. Ou seja, ela entra no elevador, ele entra em seguida 1 minuto depois. Eles não devem ter se deslocado do elevador, eles devem ter tido uma discussão ali de aproximadamente 2 minutos. Saem juntos do elevador e é o momento que ele, aparentemente, ele vai beijá-la e ela desvia o rosto. Ou seja, teve uma discussão ali, aproximadamente no horário das 15 horas. E aí depois ele sai, tem uma outra imagem dele, olha, às 19h38 ele tá saindo. E aí tem um lapso, olha, ele olha para a câmera, faz uma careta, né? às Faz 19h39. Para a câmera. Que é a câmera 12. E aí depois, na câmera 9, que ele, nesse momento ele tá voltando para casa, ó, ele tá pegando o elevador para ir pro apartamento. Porque dá para ver bem no cantinho ali que é o hall de entrada. Tá vendo ali o mármore do hall de entrada? Como se não é um mármore, né? É um granito. Isso aí é o térreo, ele está pegando o elevador às 19h38 e 48, ele está subindo para o apartamento dela. Ele vai ficar um tempo, 19h39, e aí a gente está vendo aqui a câmera aqui, que já é a câmera 9, às 21h50, ele já sai com uma mochila, uma mala ali, né? É o que parece, ele já está de boné. Escondendo o rosto. Escondendo o rosto. É nesse lapso de tempo que ele deve ter cometido o Ele homicídio. pode ter cometido antes também. Pode. Tá? A Aqui... postura dele provavelmente foi aí, porque ele tentou esconder o rosto. E, então, o que eu entendo? Ele pode ter cometido esse crime antes, sim. Por quê? Quando ele sai e retorna com a sacola, ele tem a preocupação de olhar para a câmera. Por que ele olhou para a câmera? Ela já podia estar morta e ele saiu para comprar algo, voltou para se preparar para depois fugir. Então, a gente não tem esse elemento de comprovar se foi antes ou depois dessa saída que ele retorna com as sacolas. Pode ser que, eu acredito que esse crime, entre 15 e 19 horas, não foi, deve ter sido esse horário aproximado, até porque um homem como ele não deve ter ficado mais de 4 horas com essa criança chorando, provavelmente não ia ter paciência. Então, eu acredito que se foi cometido o crime antes de ele olhar para a câmera, foi poucos minutos, pouco tempo que antecedeu essa imagem. Mas há real probabilidade dele ter cometido o crime entre essa saída e o momento entre as 19h39 e as 21h50. E aí, o que eu acho muito interessante, que graças à nossa tecnologia, é que a polícia chega até ele, porque naquele primeiro momento, a polícia vai, né, de encontro ao ex-marido, achando que ele pudesse ser, né, o possível assassino, mas as câmeras entregam tudo, né, gente? E olha a qualidade da imagem, não dá para dizer que não é ele, né? Porque ele tá na câmera, ele olha, aí, de novo aqui na câmera 9, ele tenta disfarçar. Agora, eu vou pedir a arte 6, que essa é uma parte muito importante do processo, que é a impressão digital da faca. Isso aqui, gente, né, a doutora pode explicar, essa é a cena do crime, correto, doutora? Sim, sim. Aqui, a gente, como eu já disse inicialmente aqui no programa, ele deixa essa impressão. E você pode verificar aqui que a impressão, ela tem a figura geométrica de um triângulo, ela afina, né? Ou seja, ele tentou aqui, limpar. É um desenho mesmo de uma faca. Agora, ele pode ter só encostado, como ele pode ter rapidamente limpado. Eu acredito que ele encostou pela forma. Você vê que fica esses sulcos aqui, ó, do material genético. Eu também acho que ele encostou. Eu acho que ele encostou. Porque se Porque ele não tivesse há limpado na excesso quina, você teria muito mais ali na quina e não seria tão longo. Ali, Justamente. né? Então, eu é também uma acho. impressão. Acho que ele cansou, até porque foram 9 facadas, aquilo gastou energia. Em algum momento ele descansou. Ou foi fazer alguma coisa ali na arma. cena do crime e deixou ela ali. Justamente, deixou ela ali. E aí, só para explicar para as pessoas, a arma do crime não foi encontrada, né? Nós, inclusive, conversamos com a irmã da Sandra,
que diz que ela, inclusive, já com medo, até guardava uma faca embaixo da cama, porque, enfim, ela não tem direito a ter posse de arma, nem tampouco um porte, mas é uma maneira de uma mulher se defender, com medo, né? Então, mas a faca que depois a polícia vai encontrar lá na frente não é a faca que foi usada no crime, porque ela, inclusive, não tinha material genético algum. Correto, professor? Exato. E aí um ponto importante, quando ele sai, que ele sai com sacolas, etc., muito provável que ele tenha levado a arma do crime ali, porque ele deve ter pensado, bom, eu não vou deixar essa arma do crime aqui. Então, ele ainda deve ter saído com a faca que ele usou na arma do crime, porque ele saiu com sacolas ali, etc. Mochila. Então, ele deve ter colocado, além da faca, mais alguma coisa, que às vezes ele pode ter limpado, enfim, é bem provável. E ele já havia se apresentado violento, né? Tem um testemunho aqui da Lígia, que é uma amiga em comum de ambos, que presenciou desde o dia que eles se conheceram. Presenciou, ela abriu o coração para essa amiga, né? Olha, ele é violento, ele tem muitos ciúmes, ele é muito possessivo. Inclusive, no depoimento dela, ela fala que numa conversa com ele, ela fala, vocês têm que se entender, por que vocês não vão morar juntos? E ele responde, só se for para matar ela. Ou seja, ela já temia e ela já tinha um histórico de uma vivência com a violência doméstica. Ex-marido, né? Justamente. Eu vou pedir para eles trazerem a foto do bercinho, mas de novo, né? Que fique um aviso para as mulheres. Gente, esses homens, eles já vêm com bula, né? É uma bula, tá ali. Não, ó, eu tenho ciúmes, eu sou violento, foge, corre. Você não vai. O que as mulheres precisam entender é que você não vai mudar esse homem. Que você não vai melhorar, porque fica na cabecinha, não, mas comigo vai ser diferente. Não vai ser diferente, já é um comportamento agressivo. Tô errada? Violência doméstica, eu vejo pelos processos que eu pego no tribunal, violência doméstica, ela dá aviso. Um feminicídio dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente ele vem do nada. Você tem avisos, você tem ameaça, você tem lesão corporal. E aí toda a literatura de violência doméstica fala que a relação da violência contra a mulher é cíclica. Ou seja, você tem uma violência, que pode ser física ou verbal, e aí depois dessa violência eles se reconciliam, e aí você tem aquela fase da lua de mel, Sim. até o momento em que ele agride de novo, ameaça de novo, e isso pode ou não descambar para um feminicídio. Então, isso dá sinais. Então, se você olha esses históricos, você percebe que o sujeito já tinha dado sinais de agressividade. Então, se isso fosse percebido e ela tivesse desvencilhado desse sujeito antes, e até porque aí, na verdade, pelo que consta nos autos e pelo que consta na filmagem, ela já estava no processo de se desvencilhar dele em razão da agressividade. É que não deu tempo. Né? Por quê? Porque ele tentou beijá-la, ela virou, ou seja, ela já não queria mais algo e ele não aceitava, isso é um ponto, ele não aceitava o término. Isso é muito interessante porque isso é muito característico da relação machista e do feminicídio, do crime e da relação entre homem e mulher, essa ideia do homem não aceitar o término, que é a ideia dele ver a mulher como uma propriedade dele. Uma coisa, né? Um bem sobre o qual ele tem a posse. E você vê, é tão pouco tempo, né? 1 mês de relacionamento. Ele já mata ela. Você exigir que aquela pessoa se entregue totalmente, de uma forma tão possessiva, a ponto, porque parece que uma testemunha fala que ele foi viajar para o Rio, e aí quando ele volta, ele escuta algumas fofocas que ela saiu e tudo mais, e ele fica muito enciumado e começa a brigar com ela. Inseguro também, né? Todo homem muito machista é muito inseguro. E aí deixa eu só mostrar uma coisa para as pessoas, para elas entenderem, porque assim, a gente recebe o processo e a gente recebe junto as fotos, né, do legista. E essas fotos, graficamente, elas são muito fortes, a gente nunca vai colocar aqui, inclusive em respeito à vítima. Mas ó, esse aqui é o bercinho que ficava do lado da cama dela. Olha os respingos de sangue, para você ver o tamanho da violência que não foi. Essa criança presenciou, Carla, com 8 meses de idade, essa foto, essa prova, ela comprova justamente que essa criança estava presente. E até pela forma que ocorreu o crime, de forma tão cruel, tão violenta, estava acordada, deve ter visto. Então, imagino que essa criança passou, né? Porque depois que ele foge,
a mãe fica inerte, né? Então ela deve, mamã, com 8 meses, chorado, Deus, é muito buscado triste, essa né? mãe, e a mãe não responde, a mãe não responde. E aí vem a fome, e aí vem a sede, e o desespero dessa criança para sair do berço, porque a Ana Caroline, que é a filha da Adriana, vizinha, quando ela entra no apartamento, e ela, a princípio, ela nem vê a menina, porque aquela menina já não tinha força nem para chorar. Ela só vê a Sandra morta na cama, mas não percebe a bebê. Aí ela volta, conta para a mãe, e aí ela fala, mas e a bebê? Aí, no segundo momento, ela retorna para o imóvel, e aí sim ela encontra essa criança já debilitada, muito frágil, e a criança é socorrida. Os né? autos constam que a criança já estava bastante desidratada. Desidratada. Então, assim, conseguiram. Ela foi salva, mas ela já estava muito fraca, né? Então, se demorasse um pouco mais, poderia falecer essa Sim. criança. Então, aí é outro ponto interessante. Então, perceba que nesse caso, e é interessante a gente observar que é o fato de o crime ter sido praticado na presença da descendente da vítima é uma causa de aumento, que só essa causa de aumento vai aumentar a pena no homicídio de 1/3 até metade. Então a gente tem aí uma causa de aumento também, sem prejuízo daquelas qualificadoras que eu já mencionei, que vão contribuir para aumentar a pena, que são causas de aumento específicas do feminicídio. É muito triste isso, né? Um bebezinho, desculpa, ele é um animal, né? Sim. É um animal que Não, larga uma criança sozinha de 8 meses, Eu assim. fico imaginando o que motiva Porque ele uma tem pessoa a fazer ciúmes. isso. Né? Será que a possessão, os ciúmes era tão grande em relação a Sandra que ele tinha ciúmes também dessa bebê? Porque, com certeza, uma mãe com uma bebê de 8 meses Muito tem bem toda uma colocado. atenção, uma dedicação, o tempo que é disponibilizado para aquele bebê. Então, eu acredito que talvez ele tivesse raiva, ciúmes da bebê. Por isso que ele sai, porque ele fecha a porta por fora. Ou seja, ele abandonou aquela criança. Trancada. É que aí tem um ponto interessante com relação à postura dele em relação ao bebê. Psicanaliticamente, é quase certo que ele tenha tido asco pelo bebê. Por quê? Porque o bebê representava o vínculo da mãe com o pai originário. E se ele tem um sentimento de posse, isso o incomodava. Muito Então, bem colocado, professor Pardal, é verdade. Psicanaliticamente, eu falo isso porque minha mãe é psicanalista. Ele queria romper, né? Inclusive acabar com... Sim. Então talvez ele até tivesse algum... Então, no fundo, talvez ele até tivesse uma vontade que o bebê também falecesse, porque esse bebê representa Ele só não teve a coragem de matar. Exato, representa o vínculo da mãe com o pai. E um sujeito que tem esse sentimento de posse não ia querer ela com vínculo com nenhum outro homem, ainda que fosse o pai originário para cuidar do bebê. Então, esse aspecto é bastante interessante a gente observar, que é aquilo que não é contado, que não é tão óbvio, mas que fica evidente. E a atenção A gente- exclusiva que ele não tinha. A gente sempre em tenta razão da bebê. explicar aqui, né, que um crime não é o preto e o branco, né? São essas milhares de nuances, né? E vocês que conhecem isso muito bem, o que levou as pessoas, elas querem respostas muito rápidas, né, muito curtas, e é tudo muito mais complexo, né? Porque as pessoas também lidam com as suas loucuras internas, né? Porque para você cometer uma barbaridade dessa na frente de uma criança, de um bebê, você tem que ser, no mínimo, uma pessoa fria demais, né? Assim, ruim demais, perversa demais. Mas eu vou pedir a arte 3, que é a arte das lesões, para que a gente explique, que fique muito claro que também isso veio do processo, que essa mulher, ela teve 9 perfurações, né? Então, olha, tá aqui. Vamos voltar aqui, olha. Então, professor, aí a gente está aqui descrevendo as facadas, é isso? Que são 9 lesões. Isso, 9 lesões pérfuro incisas distribuídas na região do tórax, dorso e crânio de aproximadamente 4 centímetros cada, conforme gráfico anexo. Ou seja, é uma senhora facada, é uma peixeira, né? Sim. Ele enfiou uma peixeira nela. Justamente, 4 centímetros. Não é uma faquinha de cortar Não, pão. não é. Então, tanto é que naquela imagem anterior, Carla, a gente imagina aqui, até por uma questão de proporção, entre a cama, o canto da cama, a impressão que fica é uma impressão grande. Não é uma impressão de uma faquinha, é uma impressão de uma peixeira, praticamente. É uma peixeira. E aí a gente tem também a imagem, que é o croquis, eu vou pedir para eles soltarem o croquis, com os pontos aonde ele efetuou essas facadas. Olha só.
Isso é um ponto importante, porque quando a gente olha, claro que a gente não vai mostrar aqui, mas quando a gente olha a fotografia da vítima, você percebe o comprimento, né, do ferimento da facada. Você percebe que ele é bastante espesso, tá, justamente em razão da faca. Olha a quantidade de facadas que ele deu no peito dela, né, que a gente dá para ver bastante aqui, só nessa parte do dorso, aqui ela tomou 1, 2, 3, 5 facadas. 2 nas costas. 2 nas costas, que ela deve E ter uma na tentado cabeça. se mexer. Uma na cabeça e uma aqui na lateral, não é? Sim, foram 6 aí nessa região superior, na lateral. Essa da lateral deve E ser essa da do cantinho. cabeça, para uma facada na cabeça, tem que ter muita força. Né? Nós que cozinhamos, quando a gente vai cortar a carne, a gente sabe que tem uma resistência ali, né, no tecido. Então ali ele foi com muita força, né? Muita raiva. Muita raiva, muito ódio, muita crueldade. Ali ele estava cobertado mesmo. Percebe aí, de raiva, e aí de com, ódio. com o laudo fica evidente a qualificadora do meio cruel. Você olhando para Muito isso, cruel. você percebe a E do qualificadora. recurso que dificultou a defesa da vítima também, as 2 nas costas, né? Evidente também Porque que... possivelmente ele deve ter começado a esfaquear pelas costas, ela deve ter tentado, eu tô aqui no meu achismo, né? Ela se virou e aí ele vai na frente dela. Dificilmente num plenário como esse, a defesa consegue afastar uma qualificadora. Nenhuma qualificadora. Realmente... E aí um ponto importante em relação ao motivo torpe, que também entrou na qualificadora, né, eu sempre falo o conceito de motivo torpe, que vem lá do Nelson Hungria, né? É aquele motivo vil, abjeto, repulsivo, repugnante, que causa aversão. O motivo, como já foi bem colocado pela colega, tem a ver com esse ciúme, com esse sentimento de posse. Então ele é muito abjeto, ele é muito repulsivo. O homicídio necessariamente é abjeto, mas às vezes ele é além do usual. Por quê? Porque demonstra justamente a ideia de, bom, se ela não quer nada, eu vou acabar com a vida dela porque ela não vai ser de ninguém. Ele então, tenta, desculpa interromper, ele tenta justificar o injustificável com argumento, quando ele conversa com uma amiga em comum, que ela disse que estava grávida, que ela abortou o primeiro filho dele, e ele tenta justificar essa violência absurda com esse argumento. Né? Eu vou até pedir, a gente tem um próximo documento que também veio do legista aqui, que ele explica que o corpo já estava em estado de decomposição, inclusive pelo odor, né, que a gente vai trazer aqui para vocês uma nova palavra, que é o odor nauseabundo, que seja, já está em estado de putrefação, Já aquele tem de corpo. náuseas, né? e a Exato. coloração verde escura também. Olha lá, Coloração rigidez verde. cadavérica generalizada, olha aqui. Enfisema putrefativo generalizado, então já estava esse corpo 48 horas, então já estava no Que é estado de putrefação. Circulação póstuma de Birdle, que na realidade é já o estágio avançado aí de decomposição. Então, esse corpo já foi encontrado há mais tempo do que o momento ali do homicídio. Então, isso só comprova que a mulher ficou ali há pelo menos 2 dias, que foi o que foi levantado ali pelo legista, inclusive como encontraram a criança, né? Uma criança já desfalecida, né? Desidratada, já não tinha forças e que poderia ter também ido ao óbito, né? Inclusive a vizinha já poderia, inclusive a vizinha, ela não quis entrar, e quem entrou foi a filha dela, justamente porque ela já sentiu o cheiro e imaginou que não havia algo boa. que não encontraria nada interessante ali, então a filha entrou porque ela não quis entrar. Tem mais uma questão interessante aí nesse processo, em relação às testemunhas, é que ele manda mensagem para... Deixa eu até confirmar aqui o nome da moça, que é essa amiga em comum. Ele manda uma mensagem para ela por volta da meia-noite do dia do crime, na virada, entre a sexta e o sábado. Essa testemunha, ela fala que só viu essa mensagem na segunda. O que eu acho muito difícil, porque hoje uma pessoa fica 3 dias sem ver o WhatsApp, e aí ele confessa o crime na mesma noite. Aí fica essa dúvida, será que ela realmente não viu essa mensagem? Né? Isso aí também a perícia facilmente vai comprovar, porque o WhatsApp, né, ele tem aquela função dados. Sim. Você clica nela e você consegue ver o horário que a mensagem foi entregue e o momento que ela foi visualizada. Exatamente. Então ela fala que só visualizou
na segunda-feira, em razão disso que ela não comunicou às autoridades. E aí até vou passar Mas- também uma informação, né, do bebezinho, que está aqui no termo de depoimento, que foi a moça que encontrou a criança. Fala que a bebê estava com a boca seca, assustada e com a fralda encharcada e cheia de fezes. Imagina, 2 dias, né? Conta que a perninha do bebê estava do lado de fora da grade, apertada pelo vão, motivo pelo qual viu que estava com a perna roxa. Foi assim que essa bebezinha foi encontrada. Mas graças a Deus, a bebezinha passa bem, está saudável novamente, mas essa criança corria um sério risco de morrer também. Esses fatores posteriores à saída dele do local em relação ao bebê, o magistrado cauteloso, ele leva isso em consideração no momento de calcular a pena base. Então, quando a gente fala dessa pena de 12 a 30 anos, o magistrado leva isso em consideração para aumentar essa pena. Esse é um dos fatores, por exemplo. Agora eu vou pedir aqui, gente, a arte 5, para a gente mostrar que esse Daniel, vamos ler o nome dele corretamente, Ospina Garcia, não é um primário, que é a arte 5, né, que é o prontuário dele. Eu vou pedir, essa aqui é a foto do Daniel, mas a gente tem o prontuário, ele já tem, ó, olha aqui, ó. Ele já, pela Polícia Federal, inclusive, Ele olha tem lá. condenação por furto, tem passagem por tráfico de drogas também. Nós não tivemos acesso ainda às certidões dessas ações pretéritas, mas há a possibilidade de ele ir para ser julgado como reincidente. Então, né? Isso aí a gente não mas conseguiu... isso vai pesar também, porque Sim. ele não é primário, é isso? Ele tem uma condenação por furto transitada em julgado, porque para fins de maus antecedentes e incidência, eu não posso levar em consideração processo em andamento. Então, essa condenação do furto, eu conferi aqui. Essa condenação do furto, ela transitou em julgado em 2015. Como foi uma pena de prestação de serviço à comunidade, a partir de quando essa pena é extinta, a gente conta o prazo de 5 anos. Passado esse prazo, ele deixa de ser reincidente. Como o fato foi em 2022, existe uma possibilidade dele não ser mais reincidente, aí ele só vai ter maus antecedentes. Seria tecnicamente primário, né? Há eu sou divergência em relação a utilizar esse antecedente, né, no momento de fixar, no momento de quantificar, de formar a dosimetria da pena. Então, o período depurador, né, a exemplo da reincidência, é de 5 anos, né, de acordo com os entendimentos dos tribunais superiores, correto, professor? Então, esse é um ponto interessante. De todo modo, essa condenação anterior. Bom, mas qual a consequência dessa condenação anterior? Em sendo ele condenado, ainda que isso não sirva mais como reincidência, por já ter passado o período depurador, isso necessariamente vai servir como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, ou seja, mais um Circunstâncias motivo, judiciais, né? mais um motivo para aumentar a pena dele. Ou seja, mas ele não é nenhuma florzinha, né? Porque ele é um mexicano, tá, gente? Que veio para o Brasil para cometer crimes, né? Começou aqui com tráfico, roubo e agora terminou num homicídio. E aí o ponto interessante é, existe um procedimento que poderia ter sido feito quando ele foi condenado por furto, tá? Quando existe uma condenação por furto, o que nós costumamos fazer no tribunal? Junto com a decisão condenatória, nós oficiamos o Ministério da Justiça para que proceda à expulsão dele do país. Então, é oficiado ao Ministério da Justiça para que realize essa expulsão do sujeito do país. Ponto importante, como ele não é brasileiro, então ele é mexicano, então existe uma possibilidade dele ter tentado ou tentar fugir do país. Já há nos autos, no finalzinho dos autos... Vou pedir aqui, ó, que é a arte 2, para eles falarem. a remessa para o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça para já instaurar o processo administrativo para expulsá-lo. Já tem, né, o formulário da Interpol. Isso, mas esse é outro ponto. Né? Esse da difusão vermelha, ou Red Notice, que é a mesma coisa que tem o Robin hoje. É um formulário que é feito para quê? Para que o sujeito se torne um sujeito procurado pela Interpol. Ou seja, você passa a ter uma difusão vermelha, uma Red Notice, ou seja, ele começa a ter uma notícia lá, os sistemas, a polícia é acionada em vários lugares do mundo, porque ele é um cara procurado mundialmente, ou seja, em qualquer lugar que ele for, automaticamente eles mandam ele para cá, porque ele é um sujeito procurado internacionalmente. Como ele é mexicano, houve essa cautela, e o promotor foi perspicaz de ter percebido isso, de acionar aí a Red Notice, que é essa difusão vermelha, que é a mesma coisa que tem, por exemplo, em relação ao Robinho. O Robinho está aqui no Brasil. Se ele sai do Brasil,
Ele vai ser preso. Ele é detido e é levado para a Itália, tá? Ah, mas por que ele não pode ser... por que isso não pode acontecer com ele aqui no Brasil? Porque ele é brasileiro nato, então a gente não pode extraditá-lo. Mas ele pode ser extraditado em outro país, porque ele não vai ser cidadão nato. É a mesma coisa. Então, se ele for para qualquer país, ele é enviado aqui para ser julgado aqui. Então, por isso que essa informação é importante da difusão vermelha ou da Red Notice. Percebam que aqui tem essa declaração de interesse na extradição. Por quê? Porque caso ele seja capturado em qualquer outro país, mas para isso eu preciso primeiro da difusão vermelha, que dá a ele o quê? Um status de procurado internacional. Aí ele é capturado, por exemplo, na Argentina. Uma vez que existe essa difusão vermelha contra ele, a Argentina faz o quê? Vai extraditá-lo para o Brasil, para que ele seja julgado aqui. E aí, ponto importante, imediatamente ele vai chegar aqui, ele já está detido, ele já vai ser preso, se ele for encontrado, por isso que é até importante, e aí é uma função social muito exemplar do programa, porque auxilia para encontrar esse sujeito, isso é muito importante. A gente precisa encontrar esse E sujeito. aí você vê que o Ministério Público ele já remeteu para o Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, que é oficiado e apresenta esse formulário para que o Ministério Público vai preencher e vai encaminhar, né? Mas o processo a gente já tem a solicitação. Escancarar bem a cara dele, porque ele está foragido, ele Muito é provavelmente procurado. fora do Brasil, a gente não sabe, mas há real possibilidade, grande possibilidade de ele não estar mais no Brasil, né? Então, existe isso também. Tanto que ali é interessante que até consta um ponto. O procurado pode ser, ponto. No caso dele, é violento ou perigoso, enfim, mas aqui eles vão preencher isso, e aí ele é tido como um foragido internacional. Justamente por quê? Porque, mas por que eu preciso disso? Porque quando um juiz, ele decreta uma prisão preventiva e é expedido um mandado de prisão, esse mandado de prisão, ele só tem validade na jurisdição nacional. Entendi. Essa decisão judicial não tem validade em outro país, porque afetaria a soberania de outro país. Então, para que isso tenha uma validade para qualquer outro país, eu preciso dessa difusão vermelha, ou em inglês Red Notice. E para a gente caminhando aqui para o final, né, tem um dado que está sendo divulgado e aí por alguns canais, é a nossa rede de fake news, né, de desinformação. Por isso que eu sempre digo, né, que a gente é que nem remédio às vezes, não que os genéricos não sejam bons, né, mas a gente tenta procurar o original. Depende do laboratório. Depende do laboratório, é verdade. Mas se você puder, fica com o original, deixa o genérico para lá, porque o genérico traz mais desinformação do que informação. E assim, eu fiquei chocada quando eu fiquei sabendo disso, porque algumas pessoas começaram a mandar para a gente, dizendo que saiu por aí em algum lugar, que ele poderia ser, eu vou passar aqui primeiro para a doutora, depois ela passa aqui para o professor, ser julgado à revelia. não. Vamos acabar com a fake news? Vamos. Não, no Brasil, no processo penal brasileiro, não existe revelia em sentido próprio, né? Essa inatividade processual, seja omissão, seja ausência, ela não encontra qualquer tipo de reprovação jurídica aqui no nosso país. Né? Concorda, professor? É isso mesmo. Veja, quando a gente fala de revelia... Não há nenhuma lei, né, que regulamente no processo civil, penal. você tem lá no CPC os efeitos da revelia, etc. No processo penal, como é que funciona? O réu é citado e não é encontrado, que é exatamente o caso dos autos. Até 1996, então quem deu a informação está em 1995, ou em 96, porque depois mudou. Precisa se atualizar. Até 96, realmente essa possibilidade existia. Até 96. Ou seja, o sujeito, ele era citado, se ele não fosse encontrado, o processo corria, ele era condenado, era expedido mandado de prisão. Era decretada a revelia. E aí você começou a ter sujeitos que foram condenados sem saber da existência do processo. O que aconteceu? O Brasil foi denunciado numa Corte Interamericana de Direitos Humanos justamente em razão disso. E condenado. Né? E aí o Brasil foi obrigado a mudar a legislação. E aí em 96 o Código de Processo Penal, que tem uma inspiração fascista, uma cópia da Carta del Lavoro de Mussolini, ele foi alterado. E aí hoje como funciona o artigo 366 do Código de Processo Penal? O réu é citado, se ele não for encontrado, o processo fica suspenso até ele ser encontrado. Suspenso também fica o prazo prescricional. O juiz não pode fazer nada? Pode, está lá no 366. Ele pode decretar a preventiva, o que ele fez,
e, se bem que essa preventiva ele já tinha decretado antes, quando ele recebeu a denúncia, e pode determinar a realização daquelas provas urgentes, Carla, supondo que demore 5 anos para encontrar o sujeito. Às vezes a prova é, por exemplo, uma testemunha que já está uma idade avançada ou que tem uma doença terminal. Então o juiz pode antecipar algumas provas, mas em regra ele suspende o processo. Então, Mas primeiro ele tem que citar, no caso, por edital. Já que ele vai realizar a citação direta diligências e depois a citação que a gente chama de citação ficta. Isso. Que aí a gente tem 2 modalidades, citação por edital, citação por hora certa, etc. Mas o importante é a gente saber o seguinte, que ele vai ser citado. Se ele não for encontrado, esse processo é suspenso. E aí, mas e se nunca encontrarem esse sujeito? Prescreve. Porque os tribunais já entenderam que esse processo não pode ficar com a suspensão. Embora o CPP não tenha previsão expressa sobre isso, né, o que o STJ e o STF entendem é que ele vai ficar suspenso pelo prazo máximo de prescrição, mas não pode ficar eternamente buscando o sujeito. Mas nesse caso, eu acho que há uma chance de encontrar sim. Mas o que é mais importante é explicar para as pessoas. Não existe no nosso país, nos dias atuais, julgamento criminal à revelia. Agora, só um ponto, não existe entre aspas. Veja, o que acontece, o que significa ele não pode ser julgado se ele não for encontrado. Agora, se ele é encontrado, ele é citado, ele é intimado, constitui advogado, e depois na audiência ele não vai porque ele não quer, você vai ver na sentença, peguei processo assim essa semana no tribunal, que o juiz vai falar, o réu ficou revel. O juiz vai escrever isso na sentença, todos vão escrever isso. Sim, mas ele foi citado. Só que ele tomou conhecimento da acusação. Exatamente, porque... Se ele não toma conhecimento da acusação, que é o caso aqui, você tem que suspender o processo. Mas é o que a rede de desinformação, que está aí, está rolando à solta, né? Principalmente nos locais onde eles resolvem falar, né, de crimes reais, estão soltando, né, esse grande absurdo que ele vai ser julgado à revelia. Gente, ele não vai ser julgado à revelia porque ele não foi nem citado, é o que o professor aqui falou. Então, o que a gente precisa fazer? Precisa ajudar a encontrar esse criminoso. O processo não vai andar se ele não for encontrado. Exatamente, que aí depois, se ele é citado, ele não comparece. E no caso dele, se ele for encontrado, ele vai preso. Então, não tem nem como ele não comparecer, porque ele estará preso. Ele não vai ser só citado, vai ser cumprido o mandado de prisão. Exatamente, no caso dele. Porque, em alguns casos, a pessoa pode responder em liberdade. Se ela não aparece, aí sim é a questão da revelia. Mas não é esse caso. Então, mais uma coisa para a gente aqui, né, acabar com as desinformações, as notícias falsas, as mentiras que rolam aí sobre as questões criminais. Bom, gente, então eu vou pedir aqui, né, novamente, para deixar aqui a imagem do Daniel Ospina. Quem tiver informação, eu vou pedir, por favor, para informar a polícia ou ligar no Disque Denúncia, porque esse homem, né, esse criminoso, matou essa mulher de forma muito cruel, deixou a bebezinha dela sozinha. Essa criança de 8 meses viu o que aconteceu, por mais que a gente fale, eu não lembro, né, não tenho memória de quando eu era uma bebê, alguma coisa acontece dentro do nosso cérebro e fica guardado, né? Por mais talvez que você não tenha essa memória recente, eu acho que essa agressão não sai nunca mais, porque esse bebê viu que esse homem horrível deve ter visto a mãe gritando, deve ter visto a mãe desesperada. Então, a gente precisa encontrar esse criminoso, a gente precisa ajudar a polícia, porque esse é o trabalho da sociedade, ajudar a polícia a né, colocar essas pessoas atrás das grades, que ele seja julgado, né, e que ele receba lá a dosimetria da pena que lhe é devida e que ele fique bem longe da sociedade. E do Brasil. De preferência depois mandar essa porcaria de volta para o México. Esse é o ponto interessante, né? Expulso do Brasil. Condenado, o juiz que condena, ele determina a extração de cópias da sentença e expedição de ofício para o Ministério da Justiça para que realize o procedimento de expulsão, que é o que já poderia ou deveria ter sido feito quando ele foi condenado por furto.
aquela condenação anterior de furto já justificaria o procedimento de expulsão. É que o juiz ali não fez isso, mas poderia ter feito. Talvez se ele não tivesse aqui, ele nem teria matado essa mulher hoje. Exatamente. Bom, gente, eu queria deixar aqui agora as redes sociais dos nossos queridos convidados, da doutora Alessandra, do professor Pardal. Entre em contato com eles aqui. A doutora Alessandra é uma grande advogada criminalista. Quem estiver fazendo bobagem pode procurar ela, né? Ou quem estiver numa situação que precise, inclusive, né, de um apoio como assistente de acusação, Sim. ela é ótima, ela é muito boa, ela é fera. Eu sempre vou indicar a doutora Alessandra aqui. E o professor Pardal, não deixem de fazer os cursos dele, principalmente quem quiser ingressar aí na carreira de juiz, promotor e delegado. Exato. No curso que eu leciono agora, eu leciono exatamente para carreiras jurídicas. Então, para magistratura, Ministério Público e delegado estadual e federal também. As pessoas têm perguntado muito aqui, professor Pardal, se você não vai dar cursos livres para outras coisas, ou se seu tempo está muito concorrido, porque tem gente que gostaria de aprender mais, né? E tem muita gente que não é nem da área de direito, mas trabalha, né, de certa forma, com essa área criminal, a penal. Tem muito psicólogo, né? Tem muita gente que está fazendo psiquiatria na área forense. Tem muitas pessoas, inclusive, que querem entender mais. Então, fica uma dica aqui, eu já estou puxando sardinha aí para o professor da aula também. Existem projetos desse sentido para o ano que vem. Eu tenho antes só que matar minha tese de doutorado antes que ela me mate. Então, assim que eu conseguir resolver e defender a tese... Nosso professor doutor. Gente, muito obrigada aqui aos nossos dois super convidados. Vai ficar aqui também as nossas redes sociais. Quem quiser entrar em contato também com a nossa produção, vocês sabem o e-mail, mas eu vou repetir aqui, que é o op@medialento.com.br. Se vocês quiserem enviar sugestão de casos, tirarem dúvidas, a gente está aí sempre de portas abertas para vocês. Muito obrigada, minha equipe, e a gente espera todos vocês na próxima semana. Muito obrigada, meus queridos. Obrigada.